Bom domingo, minha gente, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem. Hoje é dia das vovós e eu queria passar aqui para fazer uma homenagem para minha vovó e para as vovós dos meus netos, ou para as vovós dos meus filhos. Dos meus netos não, né? Porque ainda não tenho neto. Então eu queria... vou começar falando da minha avó, tá? Tem algumas lições muito importantes que eu recebi da minha avó, alguns valores também muito importantes para mim como pessoa e na minha formação, na minha estrutura, e eu tenho um amor imenso pela minha avó, não só porque ela me ajudou, porque ela ajudou minha mãe a cuidar de mim. Muitos de vocês sabem, minha mãe me teve quando ela tinha 15 anos, eu nasci, eu fui a primeira neta, a primeira sobrinha, a primeira tudo, né, nessa família enquanto criança. Então, existe um amor muito grande, principalmente com a minha avó. E aí, falando um pouquinho da minha avó, né? Ela começou, quando ela veio do Ceará, de Fortaleza, né? Do Ceará, aqui para São Paulo. Isso, sei lá, nem sei que ano que ela veio. Mas ela começou a jornada de trabalho dela, né? Trabalhando numa escola do bairro ali onde a gente morava. Ela era servente. E assim, ela tinha 6 filhos para criar, né, Brasil? Ela tinha ali uma necessidade tão impressionante de fazer as coisas acontecerem, e não dava para ficar pensando, ai, faço ou não faço, nossa, ai, puxa, o que eu faço? Não dava tempo, sabe? Então tem uma coisa muito importante que eu aprendi com a minha avó, que é o seguinte: faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito e não fica racionalizando, entendeu? Pensando muito. Ai, mas eu vou fazer assim, vou fazer aquilo. Cara, é assim, ó. Então eu fico pensando, né, na minha avó chegando para trabalhar. Eu acho que ela começava às 5 horas da manhã varrendo sala de aula, né? Ela era servente, ela varria as escolas, as salas de aula ali do colégio, da Escola Municipal Newton Reis. Muitos de vocês que estão aqui que vão me assistir lembram muito bem dessa escola. Minha avó trabalhava lá e ela chegava para varrer a escola, varrer as salas de aula, para que 7 horas da manhã, quando os alunos entrassem, as salas estivessem limpas, né? Então, imagina, a gente olha às vezes, né, no dia a dia da gente, às vezes a gente olha alguma coisa para fazer e a gente fica pensando assim, né? Tipo assim, vou dar um exemplo doméstico, né? Uma coisa bem simples, né? A gente vê que o chão tá sujo, que o lixinho do banheiro tá explodindo de papel higiênico sujo, a gente vê que a roupa tá no varal esturricada de seca, e a gente fica pensando, o que será que eu tenho pra fazer mesmo? E fica, né, viajando, a gente fica ali viajando, né, pensando, ai, o que eu faço primeiro? Cara, assim, ó, uma coisa que eu aprendi com ela, né, com essa história, né? É assim, ó, se você tá vendo uma coisa pra fazer, vai e faz, sabe? Não fique esperando alguém vir e te dar um parabéns por isso. Não fique esperando alguém vir e te dar um abraço por isso. Não fique esperando ninguém vir te dar uma recompensa financeira por isso. Faz o que tem que ser feito, porque você já sabe tudo que tá nesse pacote do que você vai fazer. Se for no seu trabalho, você já sabe que você tem uma remuneração por isso. Se é muito ou se é pouco, não importa. Você topou, você escolheu, eu topei, eu escolhi. Então assim, não adianta eu ficar, ai, nossa, mas as entregas mais legais que eu fiz no meu trabalho até hoje, eu muitas vezes ganhei no máximo um parabéns, porque fazia parte do meu trabalho, entendeu? A entrega, o sucesso, o que a gente às vezes acha, né, que é o plus, na verdade está no pacote. A gente tem que buscar ser excelente, sabe? Eu fico pensando, né, assim, afinal de contas, o que é que tem que ser feito? Gente, assim, ó, eu aprendi a ter essa velocidade por conta da necessidade. Então, assim, ó, eu via que, assim, se eu fizesse tal coisa, eu ia ter. Se eu não fizesse tal coisa, eu não ia ter. Simples assim. Então, eu aprendi muito com a minha avó. Se ela não levantasse, não fosse lá, não varresse as salas de aula, não se interessasse pelo trabalho dela e fizesse rápido e fizesse bem feito, ninguém ia fazer por ela. Não tinha outra pessoa para fazer por ela. Então, ela ia lá e fazia. Simples assim. E nisso ela aprendeu a fazer cada vez melhor o trabalho dela, mas ela também aprendeu a querer melhor as coisas para ela, né? E aí o que ela fez? Ela estava ali dentro da escola, decidiu que ela não ia varrer sala de aula a vida toda, que ela não ia lavar o pátio a vida toda. Ela decidiu que ela ia ser professora. Ela queria estar ali, mas ela queria estar ali em outra posição. Então o que ela fez? Ela se organizou, ela foi atrás, ela estudou, ela fez magistério e ela se aposentou na Prefeitura de São Paulo, no estado de São Paulo, como professora
de ensino fundamental. Então assim, ó, ela começou a história dela de um jeito, muito provavelmente a infância dela não deve ter sido fácil, ela também teve o primeiro filho com 16 anos, ela também teve uma história super difícil, mas ela não deixou com que a vida, com que o início dela determinasse o fim. Então, ela sempre buscou melhorar, ela sempre buscou ser melhor, isso em tudo que ela faz. Não era só lá no tempo que ela varria a sala e que ela queria ser professora, não, isso em tudo. Tem coisas simples, né, coisas bobas. Por exemplo, às vezes eu vou limpar minha casa, ontem foi um dia desse, né? Eu sempre lembro da minha avó quando eu vou fazer alguma coisa na minha casa. O que ela faria? Como que ela faria tal coisa? E aí eu fico pensando sempre na excelência, sempre na coisa boa feita, na coisa bem feita, sabe? Assim, realizada. Então, bem feita ficou triste, né? Mas assim, bem feita, realizada. Então eu fico pensando assim, cara, que demais é a gente poder ter um espírito dentro da gente que faz a gente buscar sempre ser melhor, buscar sempre a excelência, né? Às vezes pode ser que não saia, mas assim, dentro da gente essa inquietação tem que ser essa, sabe? De querer ser melhor, de não ficar esperando o reconhecimento de ninguém e de ter assim esse impulso natural, sabe? De ser melhor. E aí, a consequência das coisas é ter melhor salário, ter ter reconhecimento, ter o respeito, ter a admiração das pessoas. Mas primeiro, faz o que tem que ser feito. Esse é o recado que minha avó me deu a vida toda. E eu carrego isso comigo com toda a força do meu coração, porque eu sei, a senhora é a melhor avó do mundo, é a avó mais top, é a avó mais sensacional que existe. Eu te amo muito, porque a senhora me trouxe valores que com certeza são valores muito importantes para mim e que direcionam a minha vida toda. Obrigada, avó, por ser essa avó linda, maravilhosa, amorosa, afetuosa, que eu tenho uma vontade de amassar de tanto beijo que eu tenho vontade de te dar todo dia. Te amo, viu, minha linda? Obrigada por tudo. Obrigada por ter cuidado de mim. Obrigada por ter voltado do ponto de ônibus muitas vezes, né? A senhora adora repetir essa história. Ter voltado do ponto de ônibus com medo de eu ficar sozinha em casa com a minha mãe, ou porque você tava com saudade de mim, né? Obrigada por tudo. Te amo muito. Feliz Dia das Vovós, a melhor avó do mundo.